Boa noite, Aline. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Aristeu, meu amigo, Sinara, boa noite. Bom ter vocês aqui conosco novamente nessa segunda-feira, nessa segunda de estudo. Já vou chamar aqui meu amigo Aristeu para a gente dividir. Olá, boa noite, Nilson. Boa noite a todos. Tudo bem? Graças a Deus e você. Tudo ótimo. Pronto para mais uma. Deixa eu só te perguntar, como é que tá o meu som aí? Para mim você tá bem baixinho, tava mais alto antes. Estou te ouvindo bem. Ah, então tá bom. Então tá tranquilo. Você está me ouvindo? Tô ouvindo sim. Perfeito? Então tá. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, né? Mais uma segunda e que aqui estamos estudando, buscando aprender um pouco mais do Evangelho do Cristo. E hoje acredito que conseguiremos encerrar esse capítulo 12, no que diz respeito aos tópicos, né? Porque não aprendemos tudo, com certeza. Apenas encerraremos esses tópicos. Hoje estudaremos sobre a vingança, o ódio e o duelo. São os três subtópicos aqui no capítulo 12. E aí, na próxima semana, iniciaremos o capítulo 13. Muito bem. Este capítulo, então, ele nos fala aí sobre a vingança, né? Então, nós queremos entender, né? Entender um pouco mais. E o nosso objetivo aqui é que aprenda, como a gente sempre diz, né, que estudemos junto. Oi, Tereza, tudo bem? A gente vai lendo, vamos conversando, né, vamos trocando ideias, experiências, e assim, como diz o nosso amigo Simão Pedro, como diz Simão Pedro, vamos batendo na tecla, né, e vamos gravando em alguma coisa disso tudo. Ari, seja muito bem-vindo, meu irmão. Que Deus nos abençoe, que os bons espíritos nos auxiliem, né? Vamos fechar os nossos olhos rapidamente e vamos pedir a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que nos assistem, aos amigos espirituais que estudam conosco, que possamos em mais essa oportunidade aprender, possamos assimilar os ensinamentos do Cristo e gradativamente, cada um a seu tempo, cada um ao seu modo, que possamos aplicá-los em nosso dia a dia. Ajuda-nos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, Marinho. Você pode ler para nós esse item 9, Aristeu, que fala sobre a vingança? Com certeza, com certeza. Então, do capítulo 12, amai os vossos inimigos, instruções dos espíritos à vingança, item 9. A vingança é um dos últimos resquícios dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sobre os quais se debatia a humanidade no começo da era cristã. É por isso que a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens, que a ela se entregam, e dos espíritos que ainda as inspiram. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo, perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar, não somente
não é espírita, como também não é cristão. Para por aqui ou dá sequência? Não, pode dar. Então Quer tá bom. comentar? Quer comentar alguma coisa? Você deu uma... Não, eu acho que eu deixaria depois para você, tá bom? Ficamos assim. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro, a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Entretanto, na maioria das vezes, assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo que nada desconfia e espera um momento propício para o ferir sem perigo. Esconde-se do outro, espreitando-o sem cessar. Prepara-lhe odiosas armadilhas e derrama-lhe no copo o veneno, caso encontre ocasião para isso. Quando o seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia, e suas insinuações pérfidas, habilmente espalhadas a todos os ventos, vão se avolumando pelo caminho. Desse modo, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro envenenado do perseguidor, espanta-se ao deparar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que se lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus amigos mais caros e parentes se afastam e o evitam. Ah, o covarde que assim se vinga é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Aí já para terminar, tem só mais um último trechinho. Fora, pois, esses costumes selvagens, fora com esses hábitos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de se vingar, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: fora da caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita seja capaz no futuro de ceder ao impulso da vingança, a não ser para perdoar. Jules Olivier, Paris, 1862. Interessante, né? Eu estava olhando aqui no roteiro sistematizado, e aí ele nos traz aqui qual o objetivo que nós deveríamos seguir, né? Qual o objetivo que nós deveríamos seguir para esse estudo da vingança. Ele nos coloca assim: esclarecer em que consiste a vingança, quais as consequências para aquele que se vinga e como devemos agir para nos libertar deste sentimento. Então, assim, nós estudamos, né, na semana passada, a questão aliás, esse capítulo todo nos levou a estudar, né, pagar o mal com o bem, aí depois, se alguém apresentar-lhe a face direita, apresentar-lhe também, se alguém vos bate na face direita, apresentar-lhe também a outra, né? E anteriormente já tínhamos estudado sobre... Deixa eu pegar um fone de ouvido aqui, que a Ju está dizendo que a minha voz está baixa. Só um minutinho, né? Deixa eu ver se eu tenho um fone aqui. Vou pedir para
minha assistente trazer aqui. Sempre Como tá me ouvindo? Deixa eu chegar mais perto aqui. Melhorou a voz? melhorou o volume. Melhorou? Melhorou. Acho que eu estava falando meio baixo mesmo. Estou meio afônico hoje. Não, mas o tempo, né? Então, eu estava falando aqui que a gente já estudou nesse capítulo e nos anteriores, né? Tantas coisas que nos remetem a amar o próximo, a perdoar, a buscarmos sermos diferentes, né? Deixa eu tentar mudar aqui, talvez seja a captação do meu celular. Só um minutinho, gente. À vontade. Isso é fazer ao vivo, né, Nilson? Deixa eu pegar um fone de ouvido aqui. Só um minutinho, vou sair Tá rápido ok. e já volto. Tranquilo. Então, meus amigos, só aproveitando aqui enquanto o nosso irmão Nilson já retorna, né, com o fone de ouvido, sempre é importante a gente refletir, né, Nilson, nessa questão de quando nós nos encontramos nessas situações. Porque abertamente a gente já não percebe tanta animosidade, né? Tanto abertamente não, né? Mas em termos dessa ação por trás, né, disfarçada, que sempre a gente acaba percebendo a vingança e tantas outras situações que vão se mantendo ao invés de ter um fim, né? Porque é essa oportunidade que a gente tem de reencarnar para poder ir aparando essas dificuldades, né? Exatamente, exatamente. Agora Melhorou? melhorou bastante, muito. Acho que era a falta do fone mesmo, então. Então, aí nós podemos, então, nos perguntarmos, né? Em que consiste a vingança, para que a gente entenda um pouquinho mais? Baseado em tudo isso que o Ares leu aqui. Obrigado, Ju, pela dica, viu? Obrigadão. Então, a gente, lendo aqui a resposta do estudo sistematizado, do roteiro sistematizado, diz que a vingança é uma manifestação de desamor, decorrente do estado do atraso moral em que ainda se encontram os homens que dela se utilizam e os espíritos que a inspiram. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tende a desaparecer dentre os homens. A vingança é uma inspiração que se torna mais cruel quando associada à falsidade e à baixeza. Lamentavelmente, né, a gente ainda percebe algumas situações em que, devido realmente ao atraso moral, né, a nossa falta de adiantamento mesmo, a gente encontra, às vezes, algumas situações em que, como você mesmo leu aqui no Evangelho, de você chegar em algumas situações, em alguns locais, e alguém que não gosta de você vai lá e fala um monte de coisa, né, que a gente difama e tudo mais. Mas, assim, isso nos mostra, mais uma vez, que se nos encontrarmos em uma situação semelhante a essa, que a gente possa, ao invés de ir buscar tirar limpo a conversa toda, que a gente possa se lembrar do perdão, que a gente possa se lembrar do amor ao próximo, que a gente possa se lembrar que não é o fato de estarmos buscando exercitar o amor, não significa que nós estamos sendo coniventes com a maldade, mas nos lembrando, né, dos últimos estudos, o próprio criminoso, a própria pessoa que está aí nessa situação, mais dia menos dias ela vai perceber o mal, né? E né, vai conseguir talvez corrigir, né, ao seu tempo esses pequenos desvios, né, de caráter, de conduta mesmo, que às vezes nos levam por maldade, né? E às vezes também pelo simples fato da maledicência, né? Quantas pessoas às vezes denigrem os outros apenas porque acostumam-se, né, a falar mal das pessoas, ou às vezes, como diz,
escuta alguma coisa sobre alguém e já sai, né? É importante estarmos sempre atentos, né? Orando e vigiando para que não sejamos aí instrumentos de divulgação, de propagação do mal, não é verdade? Alguma colocação, meu amigo? Eu concordo e integralmente com você, Nilson, porque quando a gente está no mal, né, nós somos os primeiros a mergulhar nesse grande fel, né, nesse sentimento que nos machuca, que nos fere. E pensando que todo aquele sentimento de vingança, de mágoa, ele decorre de uma relação que por algum motivo ela degringolou, né? Então, na verdade, é um Sim, negócio bem assim, bem estranho. Aconteceu alguma coisa em que muitas vezes o nosso orgulho fala mais alto do que a razão, né? Porque às vezes a pessoa sequer percebeu, né? Às vezes está com a outra preocupação, ou não, às vezes até fez por maldade. Mas se a gente pensasse verdadeiramente o que é que a gente tem de melhor para poder oferecer para esse nosso irmão? Porque senão, se um bate e você revida, aí o outro bate e você revida, na verdade, embora a gente esteja acusando aquele, né, que não estamos gostando das atitudes dele, as nossas também não são diferentes, né? exatamente. Então, nós poderíamos fazer uma outra pergunta. Por que, né, que Jesus condenou essas e tantas outras situações, coisas que não devemos fazer? Por que que a vingança é condenável, né? Por que que nós não devemos, então, primeiramente, que se nós tentarmos fazer a justiça com as próprias mãos, não estaremos oferecendo a outra face, né? A face do perdão, a face da benevolência. E assim, eu já tive algumas histórias, algumas situações, né, de pessoas que a gente fica sabendo que tiveram situações semelhantes, né, de realmente colocar em prática isso tudo. E às vezes nada mais é do que uma falta de diálogo também, né? Muitas vezes o outro Exato. fica magoado, não se conversam mais, às vezes nenhum pede perdão ao outro, não pede desculpa, e aí começa uma animosidade e ambos, às vezes, ou um lado ou os dois lados, começam a denegrir a imagem do outro, e às vezes tão única e exclusivamente por falta de diálogo, né? Por falta, a gente vai ver depois mais para frente, por falta de não alimentar o ego, o orgulho, né? Então, E por que falar que em essa alimentar, vingança... se você me permite, tem um Sim, trechinho que passou bem rapidinho, Nilson, que são os espíritos que vibram nessa mesma sintonia do ódio, da vingança, do desarranjo, que se nos associam, né? Ou seja, vem participar daquela contenda que nem tinha nada a ver com eles, sim, mas sim. também não deixa os ânimos esfriarem, né? Então, além da É, gente não estar bem, você arruma mais um monte de companheiro pior do que você. exato. Basta lembrarmos, Aristeu, do que você falou aí um exemplo muito simples e fácil da gente compreender essa questão dos espíritos, especialmente dos desencarnados. Lembremos-nos de quando éramos mais adolescentes, aí às vezes a gente estava em alguma festa e aí começava uma confusão do nada, pessoas que não tinham nada a ver ali se metiam, né, no meio, quantas brigas, né, a gente presenciou Exato. com pessoas que não tinham nada a ver, que de repente toma parte, né, da situação e causa um tumulto enorme, né? Então, da Exato. mesma forma, os espíritos encarnados, às vezes, numa situação dessa, chegam perto de nós, né, pela nossa vibração, pelo que nós estamos vivenciando, e eles tomam parte, né? Às Com vezes podem certeza. perceber que não acha que nós estamos errados ou o outro, e aí começa, às vezes, até um processo obsessivo pelo simples fato de que ele chegou ali e achou que ele tinha que fazer justiça com as próprias mãos, né? Então Exato. vejamos o quanto é muito sério essa questão, né, desse desejo de vingança. Então, por que, podemos fazer uma outra pergunta, por que a vingança é condenável? Porque sendo ela a manifestação de um coração ressentido pelo ódio e que guarda a mágoa do semelhante, torna-se contrária à lei de Deus, que é toda de amor. Então, assim,
não tem muito o que falarmos até, né? As respostas são muito simples e diretas, né? Que assim, não ficam dúvidas, né? É difícil a gente colocar em prática, mas não fica dúvida no que nos ensina. Verdade. Jesus, diz aqui, né? Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes, 7 vezes. Prescreveu também que devemos amar o nosso inimigo. A vingança é a negação desses ensinamentos. Vejam só, né? Aí uma segunda, a vingança não seria uma forma de aplicação da justiça? Não, aquele que faz justiça com as próprias mãos, não arca, aquele que faz a justiça com as próprias mãos, arca com a responsabilidade do respectivo resgate. Fazer justiça compete unicamente a Deus. A justiça divina dispõe de recursos que dispensam nossa atuação. Vejam, né? Se tivermos fé em Deus, a gente não vai se abalar com nenhuma situação. Porque, como eu disse algumas vezes, se não me falha a memória, a Sinara que nos falou, nos comentou um dia, que o inimigo de hoje, com certeza, é o fruto de nossas colheitas, né, do nosso plantio, né, mal feito, né, das nossas escolhas mal feitas. Então, se tivermos essas pessoas em nossas vidas, nos lembremos sempre da lei divina, da justiça divina, que ela não precisa, Deus não precisa que nós nos metemos, que nós nos tomemos parte, que nós queiramos, né, levantar a bandeira de A ou do lado B, mas sim que nós exemplifiquemos esses ensinamentos do Cristo, como perdoar, como amar o nosso inimigo, rezar, ele fala, né, rezar por aqueles que nos caluniam e nos ofendem. E aí uma quarta pergunta, como Jesus reprovou a vingança? Aconselhando-nos a perdoar e amar os inimigos e fazer o bem a todos indistintamente. Aquele que perdoa é bem visto aos olhos de Deus e se torna, por isso, merecedor também do seu perdão. É aquela situação, né? Como é que eu vou pedir perdão, que já estudamos também em outras situações. A situação do servo lá, né, que pediu clemência para o seu senhor e saiu e já ali na esquina encontrou alguém que devia para ele e fez totalmente o contrário, né? Então, assim, como é que a gente quer o perdão de Deus para nossas falhas se nós não conseguimos perdoar aqueles que nos ofendem, que nos magoam, que nos caluniam? Enfim, como eu disse, as respostas são bem simples, é difícil a gente colocar em prática. Exatamente. Como é que a gente vai orar o Pai Nosso, né, Nilson? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então tem como você disse, de uma maneira muito explícita, muito clara, realmente uma forma que até no nosso evangelho ontem à noite, que a gente faz no domingo às 7 horas, falava exatamente do caminho largo e reto para o regaço do Pai. Aí eu achei interessante, porque geralmente fala que escolher o caminho do bem é o caminho da porta estreita, da porta difícil. Mas, na verdade, nós estamos determinados a ir direto ao encontro do Pai. Não fosse exatamente a nossa rebeldia, né, Nilson? Em insistir na vingança, na mágoa, porque a gente vai sempre fazer um julgamento com uma visão muito restrita. Nós não sabemos o contexto, não sabemos nem sequer se fomos nós quem começou essa rixa lá atrás, não é verdade? Exatamente, exatamente. E olha essa próxima pergunta, que interessante. Como devemos agir se o sentimento de vingança for mais forte que o desejo de perdoar? Olha que interessante. O que a gente deve fazer se, de repente, numa situação, a minha vontade de se vingar, se ela estiver sendo maior do que a minha vontade de perdoar? O que a gente deve fazer? Então, ele diz assim, devemos empreender todo o nosso esforço por desenvolver os sentimentos de fraternidade e tolerância, buscando no Evangelho e na prece o amparo e a inspiração para nos libertarmos do desejo de vingança. A nobreza da alma, cuja principal característica é perdoar indistintamente as ofensas, é conquista de grande esforço.
Então, se nós ainda estivermos naquela situação em que temos ainda mais forte o desejo de nos vingar do que de perdoar, vamos buscar no Evangelho, vamos fazer isso que estamos fazendo aqui. Vamos fazer o Evangelho no lar. Vamos prestar atenção, como você bem colocou, no Pai Nosso. Nossa, se a gente observar estrofe por estrofe, ali, frase por frase do Pai Nosso, a gente é muito sério o que a gente fala, né, o que a gente pede para Deus. E às vezes nós estamos aí, muitas vezes rezamos de forma automática, né? Não prestamos atenção no que estamos falando. E é como você bem disse, só essa parte, né? Primeiro, seja feita a vossa vontade, né? Assim na terra como nos céus. Perdoai, né? Assim como nós perdoamos. Poxa, se eu não estou conseguindo perdoar, e aí a gente sabe que perdoar não é tão fácil como a gente fala, mas eu preciso pelo menos não desejar o mal para o outro. Se eu não consigo perdoar, mas se eu já estou exercitando-me para não desejar o mal, se eu estou me esforçando para desejar o bem e vibrar no bem para o meu semelhante, eu já estou no caminho, né? No caminho correto. Eu não posso deixar que o meu desejo de vingança, de ódio, e às vezes impulsionado pelo egoísmo, né? Pelo orgulho, de achar que a gente, como a gente falou em outra ocasião, o que vão pensar de mim se eu deixar passar isso, né? E quando, na verdade, o forte não é aquele que ofende, não é aquele que bate, e sim aquele que acalma, que consegue, que aquieta dentro de si, né, esse desejo, às vezes, de vingança, e que tem a certeza, a fé na vida futura, porque somente Deus para nos acalmar e nos colocar no caminho correto. Sim, a Sinara diz lá, a oração alimenta a nossa alma de coragem para vencer a nossa... Com certeza, sem oração a gente não é nada. E olha, nós temos aí esse canal, né, conectado 24 horas com Deus. Basta que a gente, como eu disse esses dias que eu escutei lá no Cimesp, né, quando o doutor lá falou que se não conseguir orar, pelo menos, ai meu Deus, já é alguma coisa. Então, assim, a oração é o alimento das nossas almas e que a gente precisa fazer isso mais vezes. Eu, às vezes, falo para as crianças, se a gente, ao levantar, se a gente colocar os pés no chão e agradecer a Deus, o nosso dia já começa diferente. Agora, se eu acordar triste, reclamando de tudo, e quando você agradece, quando você se lembra que você está tendo mais um dia para começar a sua vida, para reescrever a sua vida, poxa, não tem por que se entristecer, não tem por que ter atitudes. Claro que a gente erra, às vezes, ao longo do dia, mas é mais difícil nós se perdermos, né, no caminho do bem quando nós acordamos colocando Deus à frente de nossas vidas. Qual a consequência da vingança para quem a pratica? Para finalizarmos sobre esse tema. Então ele diz aqui que aquele que se vinga, olha só, aquele que se vinga, além de aumentar seus débitos para com a justiça divina, deixa escapar a oportunidade de se regenerar através do perdão ao agressor, com quem terá inevitavelmente de se reconciliar um dia. Então, como a gente já falou inúmeras vezes, né? Ninguém cruza o nosso caminho por acaso, não somos vítimas de nenhuma situação. O vingador é alguém que carrega um pesado fardo de dores, do qual só se libertará quando iniciar a prática do perdão. Olha que interessante, o vingador é alguém que carrega um pesado fardo de dores, do qual só se libertará quando iniciar a prática do perdão. Então, assim, não temos um outro caminho. Aliás, Jesus falou, né, eu sou o caminho e a verdade, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós não temos um outro caminho, senão buscarmos, né, essa prática, né, dos ensinamentos do Cristo.
é o único meio que a gente vai conseguir se livrando, né, desses nossos defeitos, das nossas imperfeições, e entendendo melhor os ensinamentos do Cristo, entendendo melhor qual a finalidade de aqui estarmos reencarnados. Exatamente, Fala, Nilson. irmãos. Eu sempre penso naquele chamamento que às vezes até a gente repete, quase que automático, assim como muitas vezes fazemos, como você disse, o Pai Nosso, do chamamento do amor ou da dor. E é muito fácil quando a gente se encontra numa situação de sofrimento, que a gente ali dobra o joelho, a gente vai refletir, a gente busca ajuda, como se a gente, na verdade, estivesse passando por um processo. E aí me permita até a sinceridade, e falando de mim também, é quase que se fosse injusto. Né? Aristeu, estou passando por uma dificuldade, uma doença, um desemprego, alguma coisa difícil assim, quase como se eu não tivesse nada a ver com aquilo. E, na verdade, nos momentos que nós estamos fortes, confiantes, querendo exercer o direito de cobrar as mágoas feridas, né, de buscar vinganças, nós não enxergamos. Então, se quisermos trilhar mais facilmente, façamos como Cristo disse, lembrado na última vez que nós estivemos juntos aqui, reconciliar com os inimigos enquanto estiver a caminho, né, Nilson? Porque senão o caminho é de necessidade de passar pela dor, que a gente sempre procura fugir, né? Obviamente porque não é bom, né, que a gente possa fazer por escolha. Exatamente. E só reforçando aqui, o que eu li aqui nessa última resposta, quem se vinga, né, além de aumentar as suas dívidas para com a justiça divina, deixa escapar a oportunidade, ou seja, se alguém me fez algo, eu estou tendo a oportunidade de perdoar, né, de exercitar o perdão, o amor, amar ao inimigo. Então, estamos deixando escapar a oportunidade de se regenerar através do perdão ao agressor, com quem, inevitavelmente, teremos que nos reconciliar um dia. Então, assim, não adianta, né? Não adianta nós fugirmos, acharmos que, eu vou deixar, às vezes a gente escuta, não, vou deixar para outra vida, né? Nessa eu não consigo. Consegue sim, basta que a gente dê um passinho de cada vez, basta que a gente se esforce um pouquinho. O outro subtítulo fala sobre o ódio. Capítulo 10, então ele fala, vou ler esse capítulo. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, vos deu o exemplo desse devotamento. Missionário de amor, amou até dar o seu sangue e a própria vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso. Mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como vos odeiam, não valeis mais do que eles. É a hóstia sem mancha, ofertada a Deus sobre o altar de vossos corações. Hóstia de agradável aroma, cujos perfumes sobem até ele. Ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente todos os irmãos, não endurece o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, é a mais penosa prova, eu o sei, uma vez que durante minha última existência terrestre experimentei essa tortura. Mas Deus lá está. E pune nesta vida e na outra aqueles que faltam à lei de amor. Não vos esqueçais, meus caros filhos, que o amor nos aproxima de Deus e que o ódio nos afasta dele. Fénelon Bordeaux, 1861. Então, meus irmãos, o ódio, nós já falamos também sobre
algo muito semelhante, que é a própria falta do perdão, né, acaba sendo. Mas aí podíamos buscar aqui, então, de onde provém o ódio? Né? Por que que a gente, às vezes, alimenta esse sentimento? De onde provém esse desejo, às vezes, incontrolável, né, que nós insistimos em manter dentro de nós? Ele provém da condição inferior em que ainda se encontra o homem, cujo orgulho fala muito alto, impedindo-o de ver, naquele que lhe inspira ódio, alguém que necessita do seu perdão, compreensão e cooperação. Olha que interessante. É como se ficássemos cegos, né? A gente não consegue enxergar no outro alguém que está no nosso caminho, como a gente viu em um outro momento, que o criminoso, o inimigo, né? O criminoso, acho que é que falava, que é a mão de Deus, né, no nosso caminho, nos mostrando qual, né, a importância. Então, olha aqui, esse ódio ele provém da nossa condição inferior que ainda nos encontramos, cujo nosso orgulho fala muito alto, impede-nos de ver naquele que inspira o ódio alguém que necessita do perdão, compreensão e cooperação. Ódio nos escraviza, bem lembrado, Sinara. Ódio nos escraviza e o amor nos liberta, com certeza. O ódio é o germe do amor que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. Olha que frase interessante. Só a evangelização do homem espiritual pode conduzir as criaturas a um plano superior de compreensão. Essa é uma fala de Emmanuel no Consolador, questão 339. Então, olha só, né? De onde que vem isso tudo? Do nosso excesso de orgulho, da nossa vaidade. E principalmente, estando nós, né, com o nosso orgulho muito aí arraigado em nós, muita flor da pele, por assim dizer, nós vamos nos tornar pessoas cegas, nós não vamos conseguir enxergar naquele irmão, naquele semelhante, e às vezes é o irmão bem próximo mesmo, a gente não consegue ver nele a bondade divina, a oportunidade do exercício do perdão, porque como a gente já disse em outras ocasiões, em outras situações, como diria Chico, ninguém cruza o nosso caminho por acaso, né, Ares? Nós não somos vítimas, né? A gente não podemos pensar que, ai meu Deus, eu estou sendo injustiçado, que essa pessoa me persegue, essa pessoa me calunia. Não. A gente deve pensar de outra forma. Senhor, como que eu posso, né, me melhorar? Como que eu posso dar-me força para que eu possa suportar isso? Aí alguém pode dizer, é fácil porque não é contigo. Mas não é, está aqui, foi Jesus que falou. Nós precisamos enxergar no semelhante, esse que nos agride, esse que nos caluneia, esse que nos difama, alguém que necessita do nosso perdão. E aí eu volto naquilo que já falei, né, em uma outra ocasião aqui. Como que a gente vai fazer isso? É claro que a gente não vai conseguir trazer, às vezes, a pessoa para o nosso lado de imediato, sentar junto com ela à mesa, né, trazer ela para dentro do nosso convívio, junto do nosso convívio. Mas eu posso começar através de uma vibração, através de uma prece, né, aquilo que eu falei esses dias, imaginar essa pessoa na nossa frente, quando formos deitar, quando formos rezar, dar um abraço nela, pedir perdão, porque muitas e muitas vezes também somos levados, né, no plano espiritual a nos encontrar com essas pessoas, né? Aí às vezes temos, né, acordamos que tive um sonho horrível, né? Então nada mais do que às vezes os encontros que a gente tem aí no mundo espiritual e que precisamos, à medida que nós nos esforçamos, a gente consegue. Basta que a gente não desanime, né? Que a gente não deixe aí esse desejo de ódio perpetuar dentro de nós. E eu penso sempre, Nilson, a importância da oração que você se referiu há pouco. Porque há poucos dias também, lendo uma das mensagens de Emmanuel, dizem que nunca uma prece feita com sinceridade, né, feita do fundo do coração, ficou sem resposta. Então, muitas das vezes, o que a gente faz é não perceber a resposta suave, dócil, estimulando que a gente apazigue ali as emoções distorcidas, para que a gente saia
desse vespeiro, na verdade, né? Então, quando a gente pede o amparo, a força para que a gente tenha coragem de agir nos é dada. E eu achei muito interessante porque nós falamos do Cristo, que perdoou aqueles que o crucificou, né, na cruz. E Fenelon também disse aqui nessa mensagem, eu bem o sei, porque experimentei na minha última encarnação. Ou seja, são pelo menos como a gente diz, exemplos, né? Não de algo teórico, mas do que realmente é capaz de ser feito. É possível de ser feito, melhor, né? Sim, exatamente. E aí, como eu disse anteriormente, falando aqui que às vezes nós nos achamos vítima, né, da situação, olha essa próxima questão. Quem é a principal vítima do ódio? E olha a resposta. É aquele que alimenta este sentimento, visto que o caminho para conquistar a felicidade passa obrigatoriamente pelo próximo, a quem devemos amar incondicionalmente e não odiar. Olha que interessante, né? Vou até repetir aqui. Então, quem é a principal vítima do ódio? É aquele que alimenta esse sentimento. Então, se eu estou, às vezes, reclamando, me colocando de vítima, de alguma forma eu estou alimentando esse sentimento. Então, analisemos bem. É aquele que alimenta esse sentimento, visto que o caminho para conquistar a felicidade passa obrigatoriamente pelo próximo, a quem devemos amar incondicionalmente e não odiar. Meu Deus, quanta profundeza, né, nessas palavras. Obrigado. Não tem, né? Não tem como nós evoluirmos, não tem como a gente crescer, né, moralmente, espiritualmente, se nós não amarmos o nosso próximo. Né? E aí ele conclui dizendo: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Então, às vezes estamos buscando aí, né, de alguma forma a felicidade, mas esquecemos de nos reconciliar com aquele irmão, com aquela pessoa que às vezes nós sabemos que às vezes não são pessoas que são caras ao nosso coração, ao nosso espírito, e nós vamos deixando passar, né? Vamos deixando passar. E quando, na verdade, tá aqui, amar ao próximo incondicionalmente, não odiar. Então, mas ele não gosta de mim, problema dele. Eu é que não posso não gostar dele. Se ele não gosta de mim, é uma escolha dele. Agora, aí, claro, como a gente já falou algumas vezes, eu não vou ter por uma pessoa assim, como você bem colocou esses dias. Às vezes eu não tenho confiança na pessoa, às vezes eu não tenho o mesmo carinho. Acontece às vezes com o vizinho, né, com muitas pessoas que estão ao nosso redor. Mas só de eu não desejar o mal para essa pessoa, só de eu rezar por ela já é um bom começo. Eu já não estou vibrando na mesma faixa, eu já não estou... então, assim, precisamos, como disse Jesus, amai-vos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não por acaso Jesus disse isso, né? Amar o próximo como a nós mesmos. Né? E muitos, só para reforçar, muitos sequer amam a si próprio, né? Eu ia colocar isso, Nilson. Perfeito, amigo. Exatamente. Pode falar, meu irmão. Não, eu digo isso porque eu sei que não é fácil. Não estou acusando. Eu digo assim das situações que a gente já vivenciou. Deixar uma situação em que nós nos sentimos vitimizados, né? Para que essa pessoa, e a gente exige uma reparação, né? Então, aquele ponto, houve uma ferida, a gente se sente vitimizado, a gente quer reparação, que está muito próximo ali da vingança quase, né? Então, Exato. quando na verdade a gente acaba alimentando esse ato que foi em um momento de um dia. Então, no momento, vamos supor, às 14 horas de 2006, eu encontrei com o Nilson, nós brigamos. Aí, todos os dias, até 2021, eu fiquei lembrando daquilo e retroalimentando esse experimento. Então, assim, da ofensa que foi de um ato, a gente passa 365 dias no ano nos ferindo.
Aí cai exatamente aquilo, Nilson, que você falou. Quando nós soubermos da importância de nos amar, até pelo nosso próprio bem a gente para de odiar. E às vezes esse desejo de reparação, né, meu irmão? Às vezes esse desejo nada mais é do que o orgulho ferido, né? Às vezes a Exatamente. pessoa quer que o outro venha pedir perdão para ele, quer que se humilhe para ele, né? Quando na verdade não é necessário nada disso, né? Não precisamos buscar por esse lado. Então, uma outra questão interessante aqui: por que devemos amar com mais intensidade aqueles que nos inspiram indiferença, ódio ou desprezo? Nós já vimos, né, nos ensinamentos anteriores, que amar somente aqueles que nos amam, não temos nenhum mérito nisso, porque às vezes estamos fazendo por simplesmente retribuição, né? Estou amando porque o Exato. meu filho me ama, porque a minha esposa me ama. Então, olha aqui que pergunta, né? Por que a gente tem que amar com mais intensidade aqueles que nos inspiram indiferença, ódio ou desespero? Porque estes são os que mais necessitam da nossa compreensão, além de constituírem a mão que nos dá o ensejo de demonstrar nossa paciência e resignação. O irmão que nos inspira o sentimento de ódio constitui o meio e a oportunidade que Deus nos dá para nos regenerarmos do mal que tenhamos feito. Então, sempre lembrar, né? Eu acho isso muito importante, principalmente nós que somos espíritas, né? Que buscamos estar sempre aprendendo um pouco mais, somos, de alguma forma, né, trabalhamos, buscamos aí estar ativos, né, da doutrina espírita, que a gente possa se lembrar disso, né, que aquele irmão, como a gente já falou agora recentemente, esse irmão que cruza o nosso caminho, esse que a gente não consegue estar vivendo em paz, é exatamente esse que nós precisamos amar mais, porque ele precisa da nossa compreensão. É alguém, poxa, se a gente analisar assim, a grosso modo, analisemos a história da humanidade, né? Quantas atrocidades, quantas barbáries. E aí, graças a Deus, nós não lembramos, mas quem garante que nós já não cometemos tantas e tantas coisas, né? Quem garante que nós não temos aí, que esses que às vezes cruzam o nosso caminho não foram vítimas da nossa ignorância, né? Do nosso, às vezes, do nosso desejo de poder, enfim. Então, olha só, são meios e oportunidades que Deus nos dá para nos regenerarmos do mal que tenhamos feito. Então, mais uma vez, não vamos nos colocar na situação de vítima, de achar que eu não mereço isso, né? Às vezes a gente acha que não merece. Na verdade, a gente merece sim. E à medida que as coisas vão aparecendo, à medida que as provas vão nos chegando, nos batem à porta, é porque nós já estamos melhores, nós já estamos em condições, né, de superá-las. Exatamente, Sinara, são instrumentos para o nosso crescimento. A gente precisa perdoar, a gente precisa amar, a gente precisa compreender. E anteriormente eu li ali que quando a gente consegue perceber que nós já somos ou estamos superiores a eles, não entendamos superior no sentido de sermos melhores, né? Perfeito. Não vamos aí deixar o nosso orgulho falar mais alto, a nossa vaidade, mas sim no sentido de que a gente já tem um pouquinho mais de conhecimento. E aí, mais nos será cobrado, né? Porque não tem como fugirmos desse mandamento. Então, se nós sabemos, se nós estudamos, se nós temos essa doutrina que nos esclarece, nos fortalece, a gente precisa colocar em prática, né? Porque é diferente de alguém que nunca ouviu falar de tudo isso e de nós que estamos aqui nessa doutrina. Agora há pouquinho você se referiu a Emmanuel quando falou da importância de evangelizar, né? De nos evangelizar. E essa palavrinha de nos evangelizar, ela torna-se muito mais importante, porque por muito tempo talvez nós já até tenhamos levado a palavra do Cristo para que os outros vivessem, né? Então é fácil, né, Nilson? Agora a gente está com a responsabilidade, a partir do momento que vamos amadurecendo os nossos sentimentos,
de que nós nos evangelizemos. Igual você falou, começando devagarzinho, ao botar o pé no chão quando levanta, né? E fazer um instantezinho de reflexão, de buscar a Deus, e, se possível, ao longo do dia, se esforçar para que nós mantenhamos esse vínculo. O Cristo disse que não era fácil, mas provou ser possível, porque ele diz, eu venci o mundo. Então, para nós, tem muitas, muitas, muitas boas oportunidades. Então, eu tenho certeza que a gente jamais vai ficar desamparado. Exatamente. Porque, até porque, Aristeu, se nós não conseguimos amar aqueles que nos ultrajam, que nos perseguem, ainda que isso seja penoso, ainda que isso nos pareça muito difícil, nós estamos simplesmente sendo o contrário às leis de amor, os ensinamentos do Cristo. Então não tem como, como eu disse anteriormente, as respostas são muito claras, né? A doutrina é muito clara, Jesus foi muito claro. Não tem como nós nos evoluirmos, não tem como nós nos elevarmos sem que a gente consiga passar por esses, vamos dizer assim, sofrimento, entre aspas, né? Que é essa convivência com esses, às vezes, que temos na conta de inimigos. Então, para finalizarmos esse tópico sobre o ódio, o que ocorrerá se não vencermos o ódio dentro de nós? O que acontece para aquela pessoa que ela não consegue, que ela alimenta o ódio dentro de si, que ela vibra, né, quando o outro tem uma derrota, e às vezes acontece muito isso, né, quando há uma desavença, quando há uma falta de perdão, às vezes a pessoa fica observando, né, quando o outro se dá mal em alguma situação, parece que é um motivo de festa para essa pessoa, né? Então, o que ocorre para esse tipo de comportamento? O que ocorre para nós, se nós não vencermos o ódio dentro de nós? Não poderemos desfrutar da verdadeira felicidade, que só é permitida aos que se ajustam à lei de amor, apregoada por Jesus. O amar o próximo, o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio distancia dele. Só isso aqui já basta, né, para que a gente consiga guardar esta frase. O amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Então, se nós conseguirmos guardar esta frase, já valeu o nosso estudo. Se todas as vezes que nós tivermos uma situação nos lembrarmos que o amor nos aproxima de Deus e que o ódio distancia, a gente cria mecanismos de trabalhar esse sentimento que às vezes nos atrapalha, que nos aflige e que nos torna, né, como a gente falou numa outra situação, que nos tornam pessoas doentes, né? Porque a gente carrega dentro de nós, vamos carregando dentro de nós fardo de coisas tantas que não são úteis em momento algum para nós e que, muito pelo contrário, nos prejudicam, né? Acabam sendo um peso desnecessário em que, em algum momento, eu terei que me livrar dele, porque não me trará benefício algum ficar carregando isso. Então, eu quero aproveitar, Nilson, Sim. Sem te interromper, eu só queria mais uma vez chamar atenção para a grandeza do Espiritismo em dizer que todas as respostas estão no cristianismo. Então, muitas das vezes, seria muito fácil a gente dizer assim, se você não se converter, deixar a sua religião, mudar para o Espiritismo, e não é nada disso que a gente faz aqui. É observar as nossas atitudes sempre espelhadas nos ensinamentos do Cristo. Então, para que a humanidade, ao longo desses 2021 anos que a gente tem visto, possa fazer escolhas diferentes. Porque a gente tem partidos políticos, né? Ou seja, uma partezinha que pensa uma coisa, a outra parte que pensa outra que pensa outra. Então a gente não tem uma intenção. Será que não há um só ponto na parte da política em que nós possamos encontrar as nossas aspirações?
Será que todo um gosta de doce, outro gosta de salgado, outro gosta de azedo? Será que nós somos tão diferentes assim? Será que o nosso dia é maior do que o dia do nosso vizinho? Então, essas coisas do nosso dia a dia parecem não estar ligadas no conceito do cristianismo, mas não tem outro caminho, meu amigo Nilson. A gente precisa viver o evangelho, né? Exatamente, exatamente. E para concluirmos esse tópico do ódio, olha a conclusão que o livro nos traz. O ódio é fruto da condição inferior que ainda se encontra o homem. Odiar é ferir-se a si próprio. É um mal que atinge diretamente quem odeia. Devemos vencê-lo dentro de nós, para desfrutarmos a verdadeira felicidade, cujo caminho é o exemplo de Jesus, contido no seu evangelho, que você acabou de falar, né? Não é necessário que se torne espírita, é necessário que busque a vivência do evangelho. É necessário que você se esforce por ser uma pessoa melhor a cada dia. E aqui o próximo tópico, nós vamos entrar no duelo. Então, ele nos traz várias mensagens aqui. Eu até separei aqui umas questões também do Livro dos Espíritos. Eu vou, acho que, ler uma outra aqui, não sei se vamos conseguir finalizar ainda hoje. Mas no Livro dos Espíritos, até gostaria de deixar como sugestão, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, tem um tópico aqui que fala exatamente sobre o duelo. E a questão 757 Kardec pergunta aos espíritos: o duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? A resposta: não. É um assassínio, é um costume absurdo, digno dos bárbaros. Como uma civilização mais adiantada e mais moralizada, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que antigamente se consideravam com o juízo de Deus. Como o juízo de Deus. E aí Kardec insiste, né? É interessante, Kardec, ele faz uma pergunta, ele faz outra, e você pode ver que todas vão, né, tentando tirar algo mais dos espíritos. Aí ele faz na questão 758. O duelo pode ser considerado um assassínio por parte daquele que, conhecendo sua própria fraqueza, tem quase certeza que sucumbirá? A resposta curta e grossa, como diz, é um suicídio. A 758A. E quando as possibilidades são as mesmas, é um assassínio ou um suicídio? Ambos, dizem os espíritos. Em todos os casos, mesmo naqueles em que as possibilidades são iguais, o duelista é culpado. Primeiro, porque atenta friamente e de propósito deliberado contra a vida de seu semelhante, e depois porque expõe inutilmente a sua própria vida sem proveito para ninguém. Então a gente vai ver aqui que o duelo, até convido vocês a darem uma lida depois, nosso tempo já está encerrando e é bem longo. Eu acho que na próxima aula, na próxima segunda, a gente volta aqui para falar um pouco mais sobre esse tema, que a gente pode falar assim, mas não existe mais duelo, né? Não fazer, graças a Deus, né? Que não talvez não nos termos que se faziam, né? Naquela época, né? Às vezes eu vejo irmãos duelando, marido e mulher duelando. Sim, exato. Né? E é isso que eu ia falar. Eu estou lendo aqui um texto que foi escrito lá em 1800 e tanto, que, né, Kardec estava se referindo àquelas situações da época. Mas, exatamente, eu até sugiro deixarmos para a próxima segunda, finalizarmos esse tema do duelo, porque exatamente como você bem disse, não existe mais o duelo, talvez com armas, né? Como se fazia antigamente. Mas ainda temos aí muitas pessoas duelando. E muitas coragens, né, Nilson? Porque hoje, por exemplo, nós temos esse grande benefício que é ter as redes sociais, que você pode usar para o bem, para chamar para campanhas de doação de sangue, doação de medula, socorro dos necessitados e tantos trabalhos maravilhosos que a gente tem visto. Mas também abre portas para que a gente possa falar o que quiser, como se isso não tivesse consequência, né? Eu me lembro que, acho que foi o Fábio Rombi, que uma vez disse que o ódio, ou o duelo, a gente pode colocar assim também, pegando a frase dele, é como se eu quisesse matar o meu inimigo bebendo um copo de veneno.
Ou seja, a gente não tem como sair vitorioso disso, nem melhor, Sim. se a nossa opção realmente não for diferente das que sempre tivemos até então. Só que agora a gente está mais amadurecido. A gente está fazendo escolhas mais conscientes, né? Exatamente. Meus irmãos, eu agradeço a atenção de vocês, que a gente possa refletir sobre esses ensinamentos, especificamente sobre aquela frase que eu repeti, que a gente possa nos lembrar sempre que o amor nos aproxima de Deus e que o ódio nos distancia dele. Obrigado mais uma vez a todos vocês, obrigado, Ares. É sempre bom ter aqui você com a gente. E a gente, como a gente já falou algumas vezes, nós estamos aqui lendo, tentando aprender um pouco mais, não há professores, e sim estamos fazendo uma troca de pequenas experiências. E que Deus permita que a gente possa continuar assim por muitos e muitos anos, aprendendo e aos poucos colocando em prática em nossas vidas, porque é só assim a gente aprende, é como você estava falando um pouco atrás, nós precisamos nos evangelizar. Como é que a gente faz? Através disso, através desses momentos, onde às vezes somos chamados também a ir falar nas casas do Espírito e tudo mais, e na verdade precisamos prestar muita atenção, excepcionalmente quando nós falamos, quando nós nos colocamos na situação de quem vai fazer uma leitura, porque com certeza tudo que a gente fala serve primeiramente para nós, porque nós ainda somos muito pequenos, muito imperfeitos, mas já estamos engatinhando com as bênçãos dessa doutrina que nos esclarece e nos fortalece. Que possamos continuar, espero todos vocês na próxima segunda, que Deus nos abençoe, e aí finalizaremos este capítulo e iniciaremos talvez o capítulo 13. Obrigado, Ares, obrigado a todos, que Jesus nos acompanhe, uma ótima semana a todos. Para todos nós, boa noite. Obrigado, meu irmão.